Meus irmãos, olhem ao redor. Nunca antes a humanidade viveu com tanta informação, mas também com tanto medo. Notícias, boatos, especulações. Todos os dias somos bombardeados por frases que arrepiam. A maior guerra de todos os tempos pode começar a qualquer momento. Deixa o like, você que não é inscrito, te convido a se inscrever. E você que já faz parte da família, meu muito obrigado. Continuando. E aí, dentro de nós, surge a pergunta: será que isso é verdade? Será que estamos prestes a viver o maior conflito da história da Terra? Ou será que estamos apenas diante de mais um rumor, daqueles que nos paralisam pelo pavor? Jesus já havia nos alertado. Percebeu? Ele não disse apenas que haveria guerras. Ele falou também dos rumores, do medo coletivo, da sensação de ameaça que pode nos dominar mesmo antes de qualquer bomba explodir. Mas o que a doutrina espírita nos ensina sobre isso? Nunca vivemos com tanta inquietação, com tanta insegurança global. Olá, sou Miriam Neto. Venha comigo para mais um vídeo esclarecedor e abençoado. Tudo isso assusta a todos nós, essa conexão com o presente. Tensões entre nações, corrida armamentista, medo nuclear. Tudo impacta. Será que estamos diante de uma 3G mundial ou já começou? Ou isso é apenas mais um rumor? Pela visão espírita, as guerras são reflexos das paixões humanas ainda não domadas. O espiritismo não prevê datas, mas traz chaves de interpretação espiritual. Mas qual é a raiz espiritual das guerras? Allan Kardec, em A Gênese, já nos mostrava que o planeta Terra passa por profundas transformações morais. E dentro desse processo, a guerra aparece não como castigo de Deus, mas como consequência natural da inferioridade humana. O orgulho, o egoísmo, a vaidade, a intolerância, tudo isso é combustível para conflitos. Antes de existir uma guerra lá fora, ela já existia dentro do coração humano. Então, a 3G mundial já começou, e ela não é feita apenas de tanques e mísseis. É uma guerra silenciosa, guerra de ideologias, guerra espiritual entre luz e trevas, guerra entre materialismo e fé, guerra entre a sombra do ego e a luz do amor. Portanto, as guerras na ótica espírita são provas coletivas, expiações, oportunidades de aprendizado para sociedades inteiras. Cada guerra externa começa primeiro dentro da alma humana: orgulho, egoísmo, vaidade, intolerância. A 3G mundial pode não ser apenas de armas, mas também guerra de ideias, de narrativas, de espiritualidade contra materialismo. E o que podemos interpretar com as profecias? Rumores e alertas. Muitos tremem quando ouvem falar em profecias. Mas o Espiritismo nos ensina a não olhar o futuro com terror, e sim com responsabilidade. Emmanuel, mentor de Chico Xavier, foi claro: a guerra é fruto da animalidade persistente. E Chico, em entrevistas, alertou que a humanidade precisaria escolher entre a paz e o conflito, e que essa escolha definiria nosso futuro. Perceba, nada está escrito em pedra. Não existe destino inevitável. Existe livre-arbítrio coletivo. Cada nação, cada governante, cada um de nós, está escrevendo, neste exato momento, o roteiro da humanidade. Precisamos analisar o discurso apocalíptico. Filtrar as informações que hoje temos, não deixar que nos abale tanto esse terror, mas fiquemos alertas. Pois os rumores são um medo coletivo, alimentado por informações e manipulações. Como disse, Emmanuel falava que a guerra é fruto da animalidade persistente. Chico, em entrevista na década de 80, mencionou a possibilidade de conflitos graves se o homem não se voltasse à paz. O Espiritismo sempre vê esperança. Nada é definitivo, tudo pode ser transformado pelo livre-arbítrio. E qual é o papel do Brasil e de cada um de nós? Enquanto rumores de guerra sacodem o mundo, o Espiritismo nos lembra de algo grandioso: o Brasil tem missão espiritual. Ser o berço de paz, reconciliação, fraternidade e esperança. Mas cuidado, isso não significa que o Brasil será isento de dores. Significa que, em meio ao caos, daqui deve brotar uma mensagem diferente, a mensagem da fraternidade. E se o Brasil tem essa missão, cada um de nós também tem. Porque nós somos pedaços vivos dessa pátria espiritual. Nós somos chamados a ser sementes de paz onde quer que estejamos.
O Brasil tem missão de difundir a paz e a fraternidade. Enquanto o mundo se inquieta com rumores de guerra, o Brasil é chamado a ser terreno de conciliação. O que não significa ausência de dificuldades internas, mas sim papel espiritual de inspiração. Cada indivíduo é um Brasil interior, chamado a ser semente de paz. Muitos se perguntam, e se uma nova guerra realmente acontecer? Se isso vier a se concretizar, será uma dor imensa. Milhões de espíritos seriam recolhidos em massa, num processo coletivo de desencarne. No plano espiritual, haveria uma mobilização gigantesca de socorro, de amparo, de acolhimento. Mas a história já nos mostra algo. Depois da Primeira Guerra, a humanidade acordou para a necessidade da diplomacia. Depois da Segunda, nasceram as Nações Unidas e novas ideias de cooperação. Sempre que o homem cai em grande dor, a providência divina transforma a ruína em aprendizado. Então eu te pergunto, será que a 3G não é, na verdade, uma guerra que precisa ser vencida dentro de nós? A guerra contra o nosso orgulho, contra o nosso egoísmo, contra a nossa incapacidade de amar? Temos que refletir, quais seriam as consequências espirituais de uma grande guerra? Além de milhões de espíritos sendo recolhidos, também haverá o destino de cada espírito conforme suas obras aqui na Terra. Como hospitais espirituais ou a preparação para o degredo para outros orbes primitivo, para começar uma nova jornada. E não é castigo e sim a misericórdia de Deus agindo. Esse último, no caso, já ocorre desde a Segunda Guerra Mundial. Portanto, é uma oportunidade de recomeço, resgate, transformação da humanidade. O mundo já sobreviveu a 2 guerras mundiais e renasceu mais forte em certos valores. Eu te pergunto, e se a verdadeira Terceira Guerra for dentro de nós mesmos, contra o orgulho, contra o egoísmo, contra a intolerância? Fica aqui minha reflexão. Meus irmãos, a profecia de Jesus não é para gerar medo. É para gerar vigilância. Quando ele disse, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, ele também nos lembrou, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. O Espiritismo é claro, a Terra caminha para o mundo de regeneração. Não será o ódio que vencerá, será o amor. Não será a destruição que terá a palavra final, mas sim a vida em sua plenitude. Mas para que isso aconteça, é preciso agir. Hoje, agora. Se você deseja evitar guerras no mundo, vença primeiro as batalhas dentro de você. Pare de alimentar o ódio nas palavras, nos gestos, nos comentários. Plante paz, seja paz, porque talvez a verdadeira pergunta não seja, haverá uma terceira guerra mundial? A verdadeira pergunta é, você já começou a sua guerra íntima contra as trevas que ainda vivem dentro de você? Lembre-se, rumores de guerras sempre existirão. Mas você pode escolher ser o rumor da paz. Que a sua voz, o seu coração e a sua vida sejam o anúncio de um novo tempo. Aqui concluo minha explanação. A profecia de Jesus não era para gerar medo, mas para despertar vigilância. A doutrina espírita mostra que o futuro da Terra é de regeneração, não de destruição. Convido a cada um, ser o pacificador no seu lar, no trabalho, nas redes sociais. Se queremos evitar guerras lá fora, precisamos vencer as batalhas dentro nós. Incentivo a vocês a oração, a vigilância e a reforma íntima. Não tema rumores de guerras. Seja você o rumor da paz, ecoando pelo mundo. Se esse vídeo foi relevante, comente, serei farol para meu próximo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir boas novas. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.